Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, vocês que estão acompanhando agora o nosso programa que você precisa saber, a série Você Precisa Saber. Nós estamos começando nesse momento e vou passar agora também essa live para a página Professor Frederico Carvalho. Estou aqui lutando com a internet, né? Aliás, todo mundo tem lutado um bocado com a internet ultimamente, e eu não sou diferente, não. E eu não tenho uma conexão tão pequenininha assim, mas vamos ver se a gente consegue passar lá para a página. Estou tentando, mas hoje nós vamos falar sobre animais. Vamos falar sobre animais. Vamos falar sobre maltrato aos animais, vamos falar sobre violência contra o animal e vamos falar também dos lados de esperança, o tratamento do animal, o amor que se tem com o animal, a questão da doação de animais, né? Porque se a gente não faz a parte da gente também, tudo fica mais complicado. Eu ainda estou penando com a internet aqui, viu, gente? Me desculpem, eu estou demorando um pouquinho para apresentar nossa convidada e o nosso convidado de hoje, mas é porque a internet ela não faz aquilo que a gente quer, ela faz o que ela quer, né? A gente não manda, quem manda é ela. Bom, enquanto eu não consigo, vamos ver se vai assumindo aqui, eu vou... Opa, será que agora vai? Será que agora vai? Vai nada, ela não quer nada comigo. Nadinha comigo. Bom, vamos começar então a live e já eu vou compartilhar para o professor Frederico Carvalho lá no Facebook. Mas, por enquanto, estamos assistindo pelo Facebook, que é o Frederico Carvalho, né? Frederico Carvalho.77. É esse aí que está valendo agora. Frederico.carvalho.77. Agora sim, eu vou começar a mostrar os nossos convidados de hoje. Para nos auxiliar diretamente com essa entrevista, eu tenho um cuidador. Uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, professor aqui em São Gonçalo, em Niterói. Ele também tem outras funções oficiais, o cara é importante pra caramba, né? É o professor Henrique Trachera. Trachera, tudo bem? Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, tudo bom? Um abraço a todo mundo que está aí com a gente. E vamos falar hoje desse assunto que é importante, fundamental para a gente... É uma questão de saúde pública também no município de São Gonçalo. Então, a gente está aí para abordar esse assunto hoje. Você é pai do Rex, é isso? Exatamente, pai orgulhoso do Rex, entendeu? Um RSD, né? Um cachorro sem raça definida, e de um esquilo da Mongólia também, que a gente chama de Xé. Tá? Infelizmente, só posso ter eles dois por uma questão de espaço. Adotei ele está com 7 meses. É uma criança ainda. Bom, está sem som de microfone? Deixa eu ver se está com som agora. Agora sim. Está a veterinária, presidente da ONG SOS Animal RJ, que é a Rosana Colatino. Rosana, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Eu que agradeço o espaço. Gosto muito de falar sobre esse tema. Fico muito feliz em defender o nome dos nossos melhores amigos. O Júnior Santos já está aqui também. Boa noite a todos. Que maravilha. Já está começando a movimentar, a coisa já começa a aparecer. Ô, Rosana, conta para mim, quantos anos de experiência com animais? Entre formada e não formada, né? Graduada e não graduada. E agora eu vou poder falar. Você é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então você eu vou ter que mentir. Conhece muito. Pode falar a sua idade, não? Eu vou poder falar a minha idade aqui, vou ter que mentir. Tudo bem. Nos seus 25 anos de vida, quantos são dedicados aos animais? Aí sim, melhorou, maquiou. Uns 20. Uns 20, né? Dos seus 25. Agora, profissionalmente, através da ONG, com documentação legal, CNPJ,
Estamos completando 9 anos. 9 anos, né? 9 anos. Perfeito. Agora, Rosana, que animal você mais gosta, hein? Porque deve ter alguma preferência, né? Até o veterinário, quando vai tratar, tem uns que gostam muito de trabalhar com os pets, tem outros que gostam mais de trabalhar com animais de fazenda, tem outros que gostam mais de trabalhar com répteis, e aí vai muito de acordo com cada um. Qual é a sua preferência, hein, Rosana? Então, a minha preferência é um animal silvestre, não pode ser criado, mas eu vou dizer aqui, é uma lontra. Lontra, é? Lontra. Você já teve lontra? Criança. Eu sou apaixonada por lontra. Eu vejo na televisão, eu chego a lacrimejar. Uma piscina assim legal. É porque não é permitido, né? É porque não é permitido. Então, certo. Diante disso, a minha preferência são os cães. Depois dos cães, os gatos, claro. Depois dos gatos, os búfalos. É mesmo, eu vi disparidade. Búfalo. Agora, eu quero fazer uma coisa. Você já tratou de serpentes? Não. Não tive essa oportunidade. Aconteceu, não. Não é da sua praia. Não é da minha praia. Embora eu admire muito. A parte de silvestres, né? A área de silvestres é uma área que, quando estudante, me interessou bastante. Após a formatura, onde vivi por 5 anos no estado de Roraima. Foi? Eu morei lá por 5 anos, trabalhei na Universidade Federal de lá. E lá eu tive alguma experiência com silvestres e os búfalos, que foi da onde surgiu. Então, assim, é só para dizer como o currículo do veterinário pode ser bastante extenso, até amplo, tendo uma discussão, né, no momento a respeito das competências do veterinário. É claro que não é pauta hoje falar disso, mas o médico veterinário tem mais importância do que a população entende, e o tema de hoje vem a confirmar isso através das zoonoses, da importância das zoonoses. Perfeito. Muitas pessoas não sabem o que é uma zoonose, com a importância disso. Então, explica para a gente o que é uma zoonose, senhora médica veterinária e professora. É uma doença transmitida entre homens e animais, tá? E aqui eu vou dar exemplo aqui, que está em pauta e muito perigosa, muito preocupante, é uma que está vinculada com o gato, com o solo e com o gato, onde o gato não é o vilão da história, ele é só um transmissor, ele também é acidentado através dessa transmissão, que se chama esporotricose. A grande massa da população não conhece, infelizmente. Eles conhecem como a doença do gato, né? E não tem muita informação através da precaução, através desse contágio, e principalmente sobre o nosso âmbito aqui de discussão, a proteção do animal, porque tem cura. É um tratamento difícil, caro, mas existe a cura. Então, além de dizer aqui a importância desse conhecimento para a população, é claro que a gente vai focar aqui também com relação à proteção do animal. Um animal positivo para a esporotricose, ele tem que ser levado para os órgãos competentes, para uma clínica veterinária, para que seja feito o diagnóstico e o tratamento. Essa coisa de dar paulada em gato, porque está com esporotricose e a pessoa não sabe exatamente o que significa aquilo, isso é caracterizado, mostrado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma gatinha que chegou para mim para acudir, né, para tratar. Ela era positiva para a esporotricose, era numa região bastante humilde aqui perto de onde eu moro, e as pessoas vendo aquela ferida, porque se caracteriza uma ferida bastante feia, né, quando é avançada a doença, o cidadão deu uma paulada na cabeça do gato para poder ajudar o gato, né, ajudar a matar. E a gatinha chegou para mim com o olho já exposto, muito sangramento, muita dor. Isso era um domingo à noite, e eu não tinha como levar na clínica naquele momento, eu dei bastante analgésico para ela, eu falei, poxa, vai ser difícil salvar essa, porque estava muito avançado, né? Bom, quando foi na segunda de manhã, eu abri
meu CTI, que eu tenho um quartinho que eu chamo de CTI, na hora que eu olhei para ela começou a miar, pedindo socorro. Aí eu comecei a tratar, e hoje ela é minha, acabei ficando com ela. E é linda, ela perdeu o olho, ela é caolha, mas é uma fofura. Então, é só para dar um exemplo, que aonde tem a esperança, a gente consegue ajudar sim. Pode ser um animalzinho, que seja. Mas seria muito mais fácil para mim deixar esse caso para lá, porque tem muitos, porque ela não ia salvar mesmo. Mas hoje ela tem uma posição de destaque porque ela me ensinou. Essa gata, esse caso me ensinou uma lição de vida, que é o respeito aos animais. Então, para mim, que tem uma filha de 9 anos, né? Eu falei que a ONG tem 9 anos, não falei? Minha filha tem 9, vai fazer 10. Então, ela acompanhou desde a barriga. E ela tem, eu tenho orgulho em dizer que ela tem essa concepção já plantada dentro do coração dela, que é o respeito ao animal. Não tem essa de atirar o pau no gato, não. Vamos corrigir essa musiquinha. Atirei o pau no gato. Peraí, quem que fez isso? Não pode atirar o pau no gato. É verdade. O Júnior Santos está aqui, né? Boa noite a todos. A professora Rita Marcondes, nossa colega, o professor Henrique. Boa noite. Que tema interessante, está aí com a gente também, né? Legal. Agora, as pessoas tratam mal os animais, muitas vezes, e a gente não consegue compreender por quê. Tem coisas que doem o coração da gente, viu, professora Rosana, com relação a, por exemplo, pessoas que saem, levam o cão ou mesmo o gato a uma distância enorme de casa, abandonam, largam lá, às vezes amarrados, e, de repente, pega o carro, se manda, volta para casa e deixa o animal perdido. Isso é uma crueldade sem tamanho. Já existe lei contra esse tipo de coisa, professora? Sim. Existem leis maravilhosas, eu posso dizer assim. Existem leis na esfera federal, na esfera estadual e municipal. Eu não tenho o que criticar, vamos dizer assim, bem sinceramente, eu não tenho que criticar. Existem leis muito boas. A questão é a execução dessa lei. O cumprimento. O cumprimento dessa lei. A impunidade que se arrola em cima dessa lei. A gente está falando de animais hoje, mas a gente sabe que para uma lei funcionar, eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso do meu vizinho. Claro. E a gente vai debater exatamente sobre isso no decorrer dessa live. Essa pessoa que abandona, que vai lá no meio do arco metropolitano e joga um animal, e ali não terá testemunhas, não tem como ter uma foto de uma placa de carro. Esse é o maior gargalo, porque o animal vai vagar, ele vai emagrecer, ele vai morrer, e ele pode até causar um acidente que você morra, você que não tem nada com isso, está passando por ali, mas sabemos que animais em vias é um problema muito sério, porque pode acarretar inúmeros acidentes automobilísticos. Então, o problema não está só em mim que gosto, em você, nele, está na sociedade. O grande apelo, e para mim, estar falando isso aqui dentro de uma live, onde as pessoas podem estar vendo perguntas, dando sugestões, isso é sempre muito bom, porque esse tema, ele tem que ser falado, tem que ser desmembrado, para entender como que a gente pode fazer para dar uns as mãos e evitar que esse cachorro mate pessoas, entendeu? Ele vai ser abandonado, além dele morrer... Não porque ele queira fazer. Ele vai matar alguém, assim como pode acontecer com um equino, né? Muito mais perigoso, um bovino, um acidente automobilístico com uma vaca numa estrada, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. É perigoso demais. Ô, Rosana, existe algum estudo, alguma coisa assim que diga por que as pessoas tomam essa atitude de abandonar os animais? Quando você está falando aí da questão dos gatos, da doença do gato, eu estava lembrando na minha família, quando minha tia ficou grávida, começou aquele desespero para se desfazer do gato, porque era perigoso
ela está grávida e ter o gato em casa. O pessoal falou que transmitia doença, coisa e tal. Na época eu pesquisei, eu sei que tem um problema desse, mas não é esse alarde todo. Mas tem uma razão para o pessoal tomar essa atitude? Existe algum estudo, algum depoimento? Qual o motivo que leva a pessoa, depois de ter um bicho, criar tanto tempo, criar aquele animal, de repente querer abandonar ele, largar ele? Quais são as principais causas, sabe dizer? As principais causas do abandono é falta de Deus no coração. Falta de Deus no coração. Sabe por quê? Ninguém te obrigou a adotar um cachorro comigo. Né? Você adotou um cachorro comigo. Isso. Eu fui lá na tua porta pedir de joelhos para você ficar com o Rex? Não mesmo. Ao contrário. Não mesmo. Você foi ao meio que nos uniu, que é uma feira de adoção, para adotar o cachorrinho. Aí você briga com a sua noiva daqui a um ano. É brincadeira, tá? Por favor. Não. Digamos, você se muda para outro estado. Aí lá no outro estado você vai morar num apartamento minúsculo porque o seu emprego... E aí, você vai jogar o Rex fora? Não mesmo. Você não vai jogar o Rex fora. Sabe por quê? Porque você assinou um documento comigo chamado Termo de Adoção e Responsabilidade, dizendo que, de acordo com a Lei 9.605, artigo 32, que fala sobre os maus tratos, fala sobre a responsabilidade, fala sobre as 5 liberdades, você teve a responsabilidade de assinar aquilo para comigo. Você está entendendo? É isso que falta, a responsabilidade. E se por acaso você vier a ter que se desfazer do animal, desfazer entre aspas, tá? Desfazer que eu digo, né, jogar fora. Né? Exato. O que a gente recomenda? É procurar a ONG, ou o protetor, seja lá quem foi que ajudou esse animalzinho a sair da rua, a dar um destino adequado para o animal. Ninguém vai sair jogando, que é o que está acontecendo, daqui a pouco a gente vai falar do impacto da quarentena nessa questão, desse tema. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Peço que quem tenha perguntas, relatos, nós gostaríamos de ler. Mas, só para finalizar essa opinião, o que faz a pessoa abandonar é uma palavra chamada irresponsabilidade. Como eu falei para vocês, assim que eu me formei, eu passei no concurso, fui para o estado de Roraima, trabalhar lá. Eu levei os meus cães. Levei. Paguei a passagem, comprei a caixa de transporte adequada, vacinei, fiz tudo direitinho, como pede a legislação. Eles foram e voltaram comigo, vivos. Eu não poderia deixar aqui com alguém, jogar fora, pelo amor de Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Para mim, quem não tem essa condição de ter essa responsabilidade, que não tem um animal. Agora, qualquer espirro, qualquer briga com o marido, qualquer viagem para a Europa, a pessoa se desfaz do animal? Que responsabilidade uma pessoa dessa vai ter com você, como cidadão, com um idoso, com uma criança? Já mostra o que é. E o que impacta, só para finalizar a minha fala, da sua pergunta, essa minha resposta, o que impacta isso vir acontecendo é a impunidade. Eu faço e faço mesmo. Vou finalizar só com um exemplo. Uma vez eu tive o desprazer de ver um cidadão jogando o cachorro pela janela. Jogando mesmo. Estava vindo atrás do carro e vi o cachorro sendo arremessado pela janela. Aí o sangue subiu, eu falei, fui até ele, abordei. Eu não dava tempo. Educadamente. Nossa. Educadamente. Eu não sei se você já está educado. Eu não sei. Mas o cidadão não pode ter uma arma. Eu sou contra o porte de arma, porque se eu tiver uma arma na hora, sei lá o que vai fazer. Não pode ter. Não, então, eu abordei o cidadão e falei, boa tarde, o cachorro do senhor caiu do seu carro. Nossa. Eu não pude acusar, né? Como é que eu posso acusar? Poderia ter caído. Aí eu cheguei com muita calma, por dentro eu estava fervendo. Senhor, o seu animal caiu do carro, porque tudo pode acontecer, né? Aí ele virou para mim e falou assim, abandonei e continuarei abandonando. Quem é você para falar assim comigo? Você é policial? O cara veio em cima de mim assim, que se eu fosse homem,
Se eu fosse homem, acho que a gente teria brigado. Ele quase encostou em mim, assim. Então, um desrespeito total. Aí eu corri, eu falei, poxa, eu não vou poder enfrentar. Também, não, mesmo se fosse homem, não indico a ninguém tomar esse expediente. Aí eu fui procurar as unidades competentes, aí ele fugiu. Eu não consegui nem fotografar, me deu tanta raiva que eu não consegui fotografar. Então, ele teve a coragem de falar, abandonei e continuarei fazendo. Quem é você? Você vai fazer o quê contra mim? É esse o nosso Brasil. Oi, desculpe. O Júnior Santos diz aqui, aliás, o Júnior Santos é pai do Rock. Tá? Rock é um pitbull legítimo e o Júnior é pai do Rock. É o correto a ser feito. Um animal de estimação faz parte da família. Aliás, são melhores amigos e leais. Olha a posição do Júnior Santos. O Valdemar Henrique diz aqui, boa noite. Tratar os animais com respeito. Infelizmente, os próprios pet shops também deveriam ajudar a conscientizar os seus clientes. Tem muito problema com pet shop, ô Rosana? Tem muito problema com pet shop. Infelizmente, tá? Infelizmente. Mas com relação à legalização, as casas ilegais, vamos dizer assim. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. É a pessoa que pega e faz o pet shop na garagem da casa dele. Sem qualquer tipo de supervisão dos órgãos competentes. Até porque isso virou modinha hoje, né? Você tem essa coisa do pet shop que dá dinheiro, o pessoal vai fazendo de qualquer maneira para poder ganhar em cima, né? O mesmo comentário eu vou atribuir à venda de animais. Depois a gente pode estar falando sobre as opiniões sobre venda de animais. O Júnior está dizendo aqui que o Rock está lá ouvindo a gente. Ele está aqui ouvindo todos. O Rock, que é o Pitbull. É um Pitbull boa praça. Gente boa pra caramba. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilão. Agora não deixa um rato perto dele, um gato perto dele, porque ele não tem muita paciência, não. Agora, com o ser humano, ele se dá bem e tal. Né? Agora... Rosana, então vamos... não sei se Henrique tem uma pergunta agora, mas, de repente, é interessante a gente falar sobre a questão das vendas. Porque uma coisa que me deixa muito triste é ver aquele monte de filhotes amontoados em gaiola, e pode ser filhote do que for, né? Pode ser de gato, pode ser de cachorro, o que for, não faz muita diferença nessa hora. E eles são separados abruptamente, normalmente eles estão maltratados, eles estão jogados dentro dessas gaiolas, não há um carinho, não há um respeito. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. A questão é as lojas clandestinas, as vendas pela internet, e a comodidade que as pessoas têm de ganhar um dinheiro muito alto com a venda desses filhotes. Certo. Certa vez, no final do ano passado, houve uma discussão pesada sobre isso na Câmara dos Vereadores. E teve muita briga com relação aos criatórios registrados. Os criatórios registrados estavam pedindo que a votação fosse para permitir a venda de animais. Isso é um ponto. E grande parte das protetoras queriam que não tivesse venda de forma alguma, justamente por conta desse viés que é vender de qualquer maneira na internet. E aí eu virei para um criador registrado e falei, se eu fosse vocês, deixaria com que a lei passasse, com ressalvas, com observações, porque à medida que se debate isso, protege quem quer vender de forma legal. Tá entendendo? A venda, ela pode até acontecer, tá? Eu não estou dando a minha opinião. A minha opinião é uma coisa que eu vou guardar para mim. Eu estou falando como médico veterinário. A venda pode acontecer, mas tem que ter supervisão, tem que ter humanidade, tem que ter o respeito das 5 liberdades. Aí eu pergunto, será que isso está acontecendo? No meu município, eu tenho exemplos terríveis.
que eu participei. E não tem Qual é o seu supervisão. município, para poder todo mundo saber? Seropédica no Rio de Janeiro. Uhum. Eu moro em Seropédica. E aqui tem muita cultura do pitbull. Existe muita cultura do pitbull para isso. Eu não sei se eu deixei assim no ar. Eu não quero usar esse debate aqui para fazer críticas com relação a quem vinda direito, e também vou deixar minha opinião de lado. Como protetora que sou, eu sou contra a venda. Entendi. Mas como médica veterinária que sou, eu tenho que dizer o que está sendo falado atualmente. Uhum. Você está com a internet falhando um pouquinho. O que pesa são os criatórios sem supervisão dos profissionais competentes. Uhum. No fundo de quintal. É colocar de uma área que... Travou, Rosana. Mas a gente espera você melhorar aí. Mas, enquanto isso, Henrique, vamos nós aqui. Queria até fazer um comentário sobre isso que ela está falando em relação da venda. Quando eu e minha noiva, a gente resolveu, entendeu, adotar um pet, como o pessoal costuma falar hoje, virou moda esse termo pet, né? A gente tomou logo essa decisão que a gente queria um de feira de adoção. A gente queria um que realmente fosse abandonado, fosse largado, que precisasse. Entendeu? Que é essa questão, o pessoal vai muito pela modinha. Cachorro, especialmente, teve uma época que era moda. Você tinha a época dos Doberman, você teve a época dos filas, a questão do pitbull, e muita gente quer ter isso. E o pessoal tinha o cachorro muito mais, não pela questão de ter um amigo, companheiro, mas muitas vezes como uma ferramenta. Entendeu? Aquele negócio, um vigilante para casa, e transformava o bicho no meio que até uma arma, por assim dizer. E essa questão é extremamente importante porque a gente vê, pessoal, que está fazendo a sério, mas compensação litoral mesmo. Você vê lá caixas e mais caixas, com vários bichinhos lá dentro, sendo vendidos de maneira cara, irregular, sem cuidado nenhum. Se você não sabe a procedência, a questão da vacinação. O interessante da adoção lá é que o Rex já veio para a gente, vermigado, vacinado, com uma carteirinha para a gente poder acompanhar isso, para ter esse controle, para ter esse cuidado, entendeu? E ele veio realmente de um abrigo, coisa e tal, e isso permitiu a gente ter um bichinho para cuidar mesmo, não como uma ferramenta, como uma arma, como a gente usa. Existe essa cultura também, especialmente com cachorros, né, de ter o bicho ali como protetor e você quer transformar o bicho bravo. Entendeu? Isso é extremamente complicado porque cria essa cultura, esse problema. Eu consigo voltar, Rosana? Conseguiu voltar, Rosana? Sim, agora estamos. A Aparecida Costa está aqui dando boa noite. Uma pessoa maravilhosa, Aparecida. Aparecida, muito obrigado por você estar acompanhando a nossa live. Mas eu tenho também minhas restrições com relação à venda. E eu posso expor a minha opinião porque eu não estou ligado a ONG nenhuma, não preciso esconder aquilo que eu penso pessoalmente. E eu não gosto muito dessa ideia de venda de animais, não. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Até quando é uma venda que está toda de acordo com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com as leis vigentes, tudo bem, mas a maioria é maltrato, é animal jogado, é muito triste a gente encontrar isso aqui. A Roberta Rangel também está entrando agora e dando boa noite, Roberta. Muito obrigado pela sua participação. Pode fazer pergunta também à nossa veterinária, né, e presidente da ONG SOS Animal RJ. Então, ela está aqui também para responder as nossas perguntas. O Fábio Hartmann também chegando aqui, ele que é do Sintonia Fina, Sintonia Cultural. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Muito obrigado por estar aqui também. Bom, é um direito de todo cidadão de possuir um animal.
né, de adotar um animal, de conviver com um animal. Agora, o Guerreiro Tri também está aqui desejando boa noite, Guerreiro. Então, é direito de todo mundo ter, apesar de ser dever de todas as pessoas, cuidar dos animais. Agora, eu queria saber o seguinte, Rosana, se você puder me dizer, e eu acho que pode, tem muita gente que adota muito por adotar, né? Não? Para impressionar alguém, impressionar numa situação, dizer que a coisa, que é uma pessoa que está preocupada, mas na verdade não tem condição de adotar, não tem como comprar o alimento necessário, não tem como vacinar, não tem uma porção de coisas, não tem como fazer. Ana Luísa Antunes está dizendo aqui, o Roque do Júnior assusta ao primeiro instante, mas é uma criança, pula em cima e coloca a patinha na gente pedindo comida. Olha só. É o melhor. É a vovó do Roque. E o Rodrigo Bonioli, boa noite, amigos. Boa noite, Rodrigo. A Juliana Strapasson, é isso? É isso mesmo, Strapasson. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Muito obrigado. Mas é muito modinha mesmo, Rosana? É isso que acontece? Muita gente pega, acha que é simplesmente... como é que eu vou dizer? É só pegar o animal, usufruir da companhia dele, mas não ter que alimentar, não ter que cuidar de cocô, de xixi, de doença, de vermífugo, de vacina. É isso mesmo, o Fábio Hartmann está aqui. Fred, desculpe, o Guerreiro é meu primo e irmão. Mas é ótimo, beleza, não tem problema não. Fala, Rosana. Só complementando rapidinho, e também tem a questão do filhote, que muita gente pega, adota e quando cresce já perde aquele encanto. Só para complementar. Também tem isso. Envelhece é pior ainda. Gostaria só de mandar um abraço aqui para minha sócia, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, que é a Juliana Strapasson, que entrou na live agora. Beleza. Tá? Minha sócia, ela é a eu máquina. Posso mandar o link para ela também. Se ela mandar aqui, eu posso mandar um link para ela. Vem conversar com a gente, Juliana. Eu vou tentar ver. Só se ela for minha amiga. Ela tem que pede amizade. Eu acho que não deve ser. Mas deixa eu falar com vocês sobre a moda de adoção. Uhum. Vocês viram uma reportagem que passou na televisão, em várias redes? Foi no dia 30 de junho. Foi um resgate espetacular de um cão na linha amarela, chamado Algodão. Sim. Vocês viram esse caso? Sim, vi. Então, entraram em contato comigo para colaborar com a resolução desse caso, como ONG, tá? Não como veterinária. Ele foi tratado por outros veterinários. Mas entraram em contato comigo para fazer a seleção dos adotantes. Uhum. Aí eu fiquei muito feliz, porque lembraram do meu nome, porque eu já tenho a condecoração de chata. Chata no seguinte sentido, que a gente vai doar para uma pessoa que tenha essas condições. Uhum. Tem muita gente que fica com raiva quando eu pergunto, mas você tem condição de levar no veterinário? O animal dura 15 anos. Uma vacina para dar anualmente, você tem condição? Então, a pessoa que não tem, não adote. Foi como alguma pessoa que falou no chat, que eu não lembro o nome. Eu vou dar um exemplo a vocês do caso do algodão. Apareceram 64 pessoas para adotar o algodão. 64 e-mails. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, que coisa boa. Significa que eu vou doar 64 animais. Eu vou doar o algodão, né? E vou tentar aproveitar aquela fila de espera para poder doar animais de abrigos. Os abrigos estão lotados. Então, quando eu vi aquela quantidade de e-mail, eu gostei muito, porque eu falei, não só o algodão será beneficiado, eu vou selecionar a pessoa mais adequada para o algodão, ok? E as outras eu vou conversar e oferecer outros animais, tá? Sabe o que aconteceu, minha gente? Nada. 3 artistas, que eu não vou dizer o nome aqui que é antiético, eu não posso. 3 artistas querendo algodão.
tinha ONG querendo algodão e o animal já estava sendo albergado. Eu falei, por que uma ONG que está com um abrigo cheio quer esse animal, já que ele já está sendo encaminhado para adoção? Então, são coisas que eu não consigo entender. Eu vou Talvez falar para sobre o tirar desfecho. fotografia, né? Exatamente. Eu vou falar o desfecho do caso. Infelizmente, o algodão não resistiu. Ele faleceu porque ele já tinha idade, ele pegou uma doença infecto-contagiosa que a clínica que agiu de forma super competente não conseguiu salvar, porque o animal vem de rua, ele tem traumas, ele tem doenças crônicas, então é um Deus nos acuda para salvar esses animais que vêm de rua, principalmente quando ele é idoso. Porém, eu quero enfocar essas pessoas que não foram selecionadas, no qual eu tive muita paciência de oferecer outros animais filhotes, lindos, castrados, vacinados, supervisionados por 2 veterinárias, no mínimo, fora as estudantes. E as pessoas não quiseram. Não, eu quero o algodão. Mas eu tenho um parecido com o algodão. Macho, branco, peludo. Não, eu só quero o algodão. Eu fiquei muito sensibilizada com o resgate. Mas se eu te falar que o resgate do Rex foi pior que do algodão? Só que não passou na televisão. Exatamente. E algumas pessoas ficaram ofendidas, bloquearam o contato, não quiseram mais conversar, porque queriam algodão. Aí eu pergunto para vocês, será que se pintasse uma viagem para a Europa no ano que vem, o algodão ia para essa... Dificilmente. Veja bem. Dificilmente. Eu estou generalizando, tá? Estou generalizando, estou dando um exemplo sem citar pessoas. É claro que dentro dessas 64 pessoas maravilhosas, e algumas circunstâncias levaram a essa escolha. Teve um rapaz que sofreu um acidente de carro, ele ficou bem, mas ele teve um acidente de carro. Então, ele teve gastos, aborrecimentos, então não era o momento dele adotar. Enfim, as coisas acontecem. Mas eu fiquei admirada com a quantidade de interessados num cachorro que passou na televisão, tendo em vista que os abrigos estão lotados. Não é difícil. A Prefeitura do Rio estava entregando em casa na quarentena. Você entrava no site, escolhia lá o fofinho, e eles entregavam em casa dentro das normas de segurança contra o Covid-19. E as pessoas, eu sinceramente, eu vou deixar no ar. Eu quero ver o que vocês vão comentar aí. Então, eu vou te tirar do ar. A Ana Lua Silva Dantas diz o seguinte: boa noite, tive o prazer de trabalhar com a professora Rosana no SOS Animal RJ. Uma live sobre esse tema é muito importante e conversar com a Rosana é uma aula sobre a proteção animal. Quem diz é a Ana Lua, viu? Briga com ela, tá, Rosana? Pode dar bronca nela. Essa aí é meu braço direito também. Também, né? Também, pessoa maravilhosa, adotou vários. É de São Paulo essa moça. Veio estudar na Universidade Rural, é zootecnista, da área de zootecnia, e é paulista, está aqui no Rio ajudando os animais. Conta para mim, você agora falou uma coisa que me interessou. Não sei se o Henrique também achou interessante isso. Qual é a diferença entre o trabalho do veterinário e o trabalho voltado para a zootecnia? Você é uma pessoa que conhece, então, e eu sou leigo, estou aprendendo, vou aprender com você. Você é a professora. Qual é a diferença daquele que faz zootecnia e daquele que faz veterinário? O veterinário é o médico, e o zootécnico? Eu tive a felicidade de formar em zootecnia também. Eu fiz a zootecnia primeiro, depois eu fiz o reingresso na veterinária. É como se eu estivesse fazendo uma comparação com a parte que se desenvolve numa tríade da zootecnia que eu estou falando, que é a nutrição, manejo e reprodução. Já o veterinário, ele trabalha com a terapêutica, com a cirurgia, com o tratamento. O zootecnista faz a parte mais de prevenção dessas doenças. Então, são 2 profissões que se encontram muito, só que cada um em sua área de atuação. O zootecnista nunca faria uma cirurgia, assim como o veterinário tem menos eficiência em trabalhar com a nutrição de animais, por exemplo. Então, quando você come ovos,
carne, leite, tá? Tem a mão dos dois, entre outros, tá? Mas tem a mão desses dois profissionais, entre outros, fazendo essa subdivisão da criação do animal, tá? E com a parte de sanidade. São profissões lindas, eu sou suspeita para falar, é claro que seria. Milita nas duas. Sou suspeita para falar, mas esses dois profissionais de mãos dadas têm uma importância muito grande para a sociedade, por conta dos alimentos que todos nós precisamos, né? E a parte de vigilância sanitária, que tem a ver com esse tema de hoje. Eu faria alusão à parte de zoonoses. Perfeito. O Júnior está aqui, o pai do Roque, né? É parecido com o caso do algodão. Outra realidade é que muitas pessoas procuram adotar animais por conta da raça e não por conta da solidariedade. Essa preferência deve acontecer também muito, né? A gente sabe que as pessoas têm suas preferências. Henrique, pergunta um pouquinho, Henrique. Poxa, Henrique. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. Fala aí, pode dizer. Por que você adotou? Por que você não comprou? Fala para gente. Você tem toda a condição, né, de comprar. Sim, mas... Milionário, professor tem dinheiro. Milionário, rico. É professor, ele ganha... Matriculado, entendeu? Teria condições plenas. Latifundiário. Não, nem tanto. Mas o ponto era exatamente esse. A gente queria um bichinho que realmente precisasse. Oh, que coisa fofa. A gente queria um bichinho que fosse realmente necessidade, que ele precisasse ser adotado. Entendeu? Não é uma questão de modo, como a gente falou, respeito quem tem preferência, isso é uma coisa de cada um, mas a gente queria alguém que realmente tivesse uma condição de risco. E a gente teve muita sorte, porque realmente o Rex, ele veio para a gente percebeu com muito traumas. Eu falei com a minha noiva que a gente ia ter que ter muito cuidado com ele, porque ele precisava superar essa situação. Então, a gente foi muito feliz porque a gente pegou alguém que realmente, não sei se outra pessoa teria paciência com ele. E a gente queria exatamente isso, um cachorro para ser nosso amigo, nossa companhia, não para proteger a casa, mas realmente para brincar, para passear, para completar, entendeu? A gente está formando uma família agora, a gente queria iniciar com esse laço. Então, eu poderia comprar, pegar uma raça bonita, coisa e tal, como o pessoal diz, mas não seria a mesma coisa de tirar alguém de uma situação de risco, entendeu? Que essa é a nossa preocupação. Desde o início, a gente sempre falou, nós quer um que tenha sido abandonado, que precise da gente, entendeu? Porque pegar de criador é muito fácil, entendeu? Isso aí vira, como a gente falou, um comércio. É a situação que seria mais complicada e a gente sabe que essas ONGs precisam muito disso. Eu fiquei muito feliz com a atitude dele, e calha de fazer esse comentário aqui, tem tudo a ver, porque o animal que ele adotou, embora tenha sido um filhote, um adulto jovem, né, vamos dizer assim, é um animal especial. É um animal especial. É um animal que não suporta ver o ser humano, porque ele deve ter apanhado na rua. Eu não sei dizer o que ele passou. Eu posso imaginar, mas eu não sei dizer ao certo. Então, esses animais especiais são os que mais precisam do apoio das pessoas. Porque a pessoa, o ser humano, ele gosta mais do belo, do lindo. É ou não é? Isso é uma realidade, isso é histórico. Você vai comprar um carro, você quer um carro bonito? Não, vou comprar um carro feio. Ninguém compra um carro de um modelo que você não gosta. Então, está no subconsciente do ser humano o belo. Porém, animais não são coisas. Animal não é coisa. Existe uma lei falando que animal não é uma coisa. Se você quer uma coisa, você compra de pelúcia. Então, eles são sencientes, eles sentem frio, medo, dor. Eles precisam expressar a característica individual, que é latir. O gato ronrona. Então, não é uma máquina. E quando eu vejo uma pessoa com condição financeira, que é o caso do Henrique, que é um rapaz milionário. Vamos sequestrar o Rex. Estou brincando, né? Estou brincando. Um rapaz com situação financeira possivelmente favorável para comprar um animal, né? Mas ele preferiu adotar. Isso para uma ONG é coisa maravilhosa,
Porque quando o cachorrinho que eu doei para ele começou a apresentar sinais de pânico, eu falei assim, ele vai me devolver, porque há devolução de adoção. Ah, eu não gostei desse cachorro. Há muita devolução. E é muito triste a devolução, porque o animal foi tirado da rua, da fome, do medo, do frio, de todas as sensações ruins. Vai para um abrigo. O abrigo geralmente não é mil maravilhas, porque tem outros animais, então você não consegue dar aquela atenção que o adotante daria. A gente não consegue dar devida atenção, vamos ser sinceros. E a gente chama nem de abrigo, tá? Eu chamo de casa de passagem. Ele vai ficar ali um tempo para passar por uma avaliação clínica, pela vermifugação, pela vacinação, castração, treinamento, que seja, se precisar, para depois ir para o lar definitivo. E quando ele volta, que ele já tem o aconchego da família, que ele tem uma alimentação melhor, geralmente sim, melhor, uma ração melhor, e aí ele volta para o abrigo. Como é que fica a cabecinha desse animal? Você acha que os animais não têm problemas psicológicos? Eles têm, sim. Aí o animal começa... É o caso do Rex, né? Exato. É o caso do Rex. O Rex, eu não tenho certeza do que ele passou. Mas o animal, quando vê uma vassoura e abaixa a orelha, abaixa a cauda, ele já diz alguma coisa pra gente, né? Só te cortar rapidinho, a situação aqui era de ponto de eu pegar, com todo carinho, e pegar ele para dar um banho, e ele, entendeu, fazer as necessidades dele ali de medo, ele tremia de medo, entendeu? Eu cheguei a falar para minha noiva o seguinte, olha só, você tem certeza, né? Porque vai levar tempo para ele se acostumar, para ele pegar, e ela me olhou e falou, não, ele precisa da gente, então a gente vai batalhar por isso, porque realmente eu não queria devolver, entendeu? Minha preocupação era ela. Hoje, graças a Deus, comigo ela está ressabiada ainda, né? Eu costumo falar que ela paparica e eu educo, entendeu? Porque com ela é um xodó. E é tipo assim, nesse caso é uma vitória, porque cada coisinha que ele faz, cada atitude dele de tomar, se aproximar mais, tremer menos, não urinar mais como a gente faz, até quando ele brinca de noite de um lado para o outro correndo latindo, é um motivo de alegria, entendeu? Então, essa é até a pergunta que eu ia te fazer, sobre se a questão da devolução, se tem muito, você já falou que tem, mas é em relação até para as pessoas saberem. Supor, eu não vou devolver o Rex, não mesmo, mas eu devolvi. Como é que fica o meu cadastro nessa situação? Porque eu fiz uma ficha, fiz um cadastro, teve toda uma entrevista séria. Quando a gente devolve, vai ter uma lista negra, coisa e tal, é fácil readotar? Como é que isso funciona? É muito individual, né? Cada caso. Quando existe um estresse e uma avaliação negativa, aí vai para a lista negra, sim. A lista negra nada mais é do que eu não vou mais doar para você, porque você brigou com a sua noiva e você devolveu o cachorrinho. Tá entendendo? Agora, no teu caso, vou usar o seu exemplo, que a gente falou aqui. Se por acaso você não conseguisse alimentar o Rex, tá? Eu não consigo alimentá-lo, ele está emagrecendo pelo estresse, porque é antagônico, né? Comportamento nervoso com a alimentação. Ele adoeceu, eu já fiz de tudo e não consegui. Aí nós aceitaríamos ele de volta. Nesse caso, não iria para uma lista negra, porque eu sei que o animal é especial e você está devolvendo para mim, que te doei. E eu faria de tudo para que você ficasse, até adestrador nós já pagamos para situações assim, mas se por acaso não desse para seguir esse fluxo e houvesse um entendimento, não seria impedido de adotar de novo, sabe? Não seria um impedimento de se adotar de novo. Agora, quando há uma negligência, há certas mentiras, porque a pessoa mente. Por exemplo, a gente fala assim, como é que é a sua casa? A sua casa tem quintal. Aí a gente vai lá visitar, o cara mora no 11º andar. E ele diz assim, meu apartamento é telado, porque apartamento a gente só doa gatos se for telado. Aí o cidadão coloca lá na ficha de adoção, apartamento telado. Aí a gente vai visitar, porque é facultado ao doador visitar a residência. Não precisa entrar, ver a intimidade, mas
é facultado ao doador ter o contato, tanto que eu te mando muita mensagem, você me devolve, para a gente ter notícias do animal, isso é importante. E aí eu chego lá na casa do cidadão, ele mora no 11º andar, não tem tela nenhuma. Aí eu vou ter que pegar o gato de volta, eu não vou querer que o gato morra. Até o cachorro pode pular. Então, cada caso é um caso, tá? Cada caso vai se comportar de uma maneira. As listas negras existem, infelizmente, porque existe uma coisa chamada festas, verão e férias. Quando dá dezembro, meu querido, o abandono, a devolução aumenta demais. Por quê? Porque as pessoas entram em férias e querem ir para Salvador, para o carnaval. Tá? Eu estou fazendo um comentário generalizando. Estou falando de estatística. Isso aumenta, isso não, esse abandono nesse período de flexibilização de lazer, etc., esse abandono não acontece só na minha ONG, ele vai acontecer no mundo inteiro. Aí a gente volta lá para o início da live, que a gente estava falando uma palavrinha chamada irresponsabilidade. Então, aquele que for irresponsável, ele vai para a lista negra. E outra, a lista negra corre entre as conhecidas. Ué, eu vou deixar você adotar um gatinho com a minha amiga lá da Tijuca, já que seu apartamento não tem tela? Aí eu vou falar, não doa para o Henrique não, a não ser que ele tenha colocado a tela. Vai lá ver se ele coloca a tela. Senão, você fica de olho. Então, esse corporativismo existe. Existe em prol dos animais, em prol do bem-estar dos animais. Mas como você tem que terminar 21 horas em ponto, eu preciso aqui passar o que a Aparecida Costa me disse. Ó, lindo seu felino, Rosana. Tenho 2 e fico muito triste quando vejo um abandonado nas ruas. Aliás, parece-me que os felinos são mais rejeitados, não? Eu não sei, são rejeitados, Rosana? Eu diria que não. Eu diria que a rejeição, neste momento que a gente está vivendo, a 50%. A 50%. E gostaria só de fechar com o seguinte comentário, esse comentário dessa colega que falou sobre a aceitação de felinos ou caninos, sobre a questão da quarentena, tá? Nós estamos vivendo um momento muito delicado e precisamos olhar para isso. Vou dar um exemplo. Ainda temos perguntas, hein? Só para não se alongar, senão a gente se perde. Mas vamos lá. Muitas das vezes, esses cães de rua que a gente trata, cuida, eles não gostam muito da ração pura, tá? Agora eu vou falar uma coisa que eu não aconselho, mas que, eventualmente, as protetoras fazem, que é misturar um pouquinho de carne, tá? Proteína na comida. A ração é completamente adequada para o animal, tudo que tem na ração é suficiente, porém, devido ao hábito que eles possuem de comer na rua, lixo e resto de quentinha, às vezes a gente coloca a ração, início da adaptação, e o animal não se interessa muito pela ração. Então, eventualmente, a gente compra ponta de carne para fazer um picadinho, um caldinho, macera, bate, joga e faz o famigerado engodo, que a gente chama de engodo, que é a carne com caldinho de alguma coisinha. Eu fui na quarentena comprar a ponta de carne, e fui no primeiro dia não tinha, fui no segundo dia não tinha, eu virei pro açougueiro, que já é meu chapa, e falei assim, senhor, o senhor tá de mal comigo? O que houve que não tem mais carne para mim? Eu sempre compro aquele pacotão. Aí ele virou para mim e falou assim, doutora, posso te pedir uma coisa? Pode, claro. Não compra mais, não. Dá outra coisa para os cachorros. Aí eu falei, poxa, eu não posso comprar filé mignon, fica caro, tem que comprar aquelas pontinhas, né? Mas eu gostaria de saber por que o senhor está me pedindo para não comprar mais. Porque ele realmente ele não sabe de nutrição animal, vamos dizer assim. Então, teria outro motivo para ele pedir para eu não comprar. Sabe qual era o motivo? A crise. A crise financeira. Ele me disse que estavam comprando qualquer coisa. Que assim que o mercado abre, famílias vão cedinho para comprar essa carne que custa R$2, um pacotão, para fazer sopa, para se alimentar na quarentena. Aí você tem que colocar isso no contexto. Não adianta a gente estar fazendo uma live maravilhosa de linda e a gente está com a janta quentinha para a gente comer
daqui a pouco, concordam comigo? Então, esse impacto econômico que já vinha se arrastando no país, não é de hoje, nós sabemos, mas com essa quarentena, com essa revolução, a coisa vai piorar muito. Nós sabemos disso. Então, diante disso, a adoção caiu demais. No início da quarentena, o índice de adoção foi altíssimo, não só para a minha ONG, para muitas outras, porque as pessoas estavam em casa, confinadas, chateadas, em depressão, sim, e adotavam um animal para suprir aquela deficiência, que não há mal nisso. Não estou aqui para criticar, tá? Eu já tive momentos que o animal me tirou de uma depressão, sim. Então, eu recomendo, vou ser sincera, eles são capazes de com esse amor puro, tirar você de uma situação de tristeza, de ansiedade, eles são capazes. Mas, agora que houve um afrouxamento da quarentena de forma equivocada, aproveito para botar minha opinião aqui, né? Nós sabemos que já houve um afrouxamento da quarentena no estado do Rio, no Brasil. Agora, com isso, a adoção sumiu. Ninguém mais quer adotar. O que será que houve? Agora eu quero ouvir vocês. É verdade. É verdade. Complicado. Bom, respeitando o seu horário, a Ana Luz está dizendo aqui, o Roque, quando não está satisfeito ou chateado com algo, vê o Júnior chegando e vira de costas para ele. Enquanto ele não vai dar carinho para o Roque, ele não se alegra. Interessante. Aí o Júnior escreve embaixo aqui, gostaria de saber se é verídico que o cachorro esquece, depois de algumas horas, a travessura que fez. Pergunto, pois toda vez que chego em casa e tem algo que ele aprontou, à vista, algo que ele aprontou à vista, ele só me olha de longe e corre. Ele percebe, ele sabe, ele guarda? Com certeza. Com certeza ele sabe que ele estourou a almofada. Né? Quem estourou a almofada aqui? Os animais não falam português, concordam comigo? Uhum. Mas aquele tom de voz que você fala, quem estourou a almofada? Corre todo mundo. Eles guardam. Inclusive, Rosana, só pegando esse gancho aí, eles não entendem o que a gente fala muitas vezes, mas eles entendem mais o tom que a gente usa, né? Então, nessa questão do cuidado dele, do trabalhar os animais, especialmente animais traumatizados, o tom de voz é importante, né? É importante. Fundamental. É científico, né? É científico dentro da área de adestramento. Eles usam muito comandos, utilizando a voz, a posição do corpo, o olhar. Tudo isso o cachorro sente, sim. São muitos artifícios para se adestrar um animal. E é fantástica essa área, uma área muito bonita também, eu gosto muito. Eu não sou adestradora, sempre quando a gente precisa, a gente chama uma colega muito boa, que estou também aqui. Minha noiva está dizendo aqui que é por isso que o Rex gosta mais dela, porque o dom dela é mais suave. Mas existe uma afinidade também, né? O animal escolhe. Escolhe o dono. Escolhe o dono. Bom, minha gente, eu não vou continuar a live porque eu não quero atrapalhar o horário da nossa professora Rosana, né, nossa veterinária. Rosana, ela me pediu que eu tivesse muito cuidado com o horário, então eu vou respeitar isso. Então, Henrique, suas últimas palavras na live de hoje, já aproveitando para agradecer a você pelo carinho que você teve com a gente, pela dedicação, pelo amor que você tem pelo Rex, né? Que às vezes é maior até do que o amor que você tem pela sua noiva. Ela que não nos ouça, né? Está aqui na minha frente ouvindo. Está ouvindo, né? Pois é. Um abraço para ela. Mas então, Henrique, as suas últimas palavras dessa live de hoje, por favor. Eu que agradeço, entendeu? Quando a gente colocou isso lá no grupo, eu vi que é importante a gente trabalhar esse tema e foi uma aula realmente para mim hoje, entendeu? Muita coisa foi colocada em foco que eu acho também importante. E falar para o pessoal, a adoção é importante, não só é importante, como tem que ser feita com consciência, entendeu? Então, procurem sempre ter esse cuidado de fazer com responsabilidade. Acho que a palavra da live de hoje é essa, sermos responsáveis, não só pelo nosso semelhante, mas também pelos nossos amigos animais, né?
Verdade. Agora, professora, é a sua vez. Câmeras e microfones apontados para a senhora. Gostaria de agradecer a indicação do meu nome, estou muito lisonjeada em falar sobre esse tema que eu gostei muito. Gostaria de ser convidada mais algumas vezes, repetir esse tema, tá certo? E deixar um recado aqui, falando sobre o que fazer. O que eu posso sugerir da experiência que eu tenho, que é pouca, frente aos filósofos que há muitos anos vêm trabalhando esse tema. Acabou de mexer com ele. Eu acho que o esforço, pessoal, é coletivo. Gostando ou não dos animais, tá? Não precisa ser da área de veterinária, não precisa amar, não precisa ter os animais. Às vezes, por questões de saúde, você não pode ter um animalzinho. Mas, independente desse contexto, o animal está inserido na sua vida, sim, de forma direta ou indireta, tá? Sobre cães e gatos, eles têm esse direito de serem felizes. E, através desse esforço coletivo de denunciar quem faz maus tratos, denuncie, veja como se faz essa denúncia, é bastante simples. Você vai numa delegacia comum e faz o registro de ocorrência. Se der a felicidade da sua cidade ter uma delegacia especializada em maus tratos, como é o município do Rio, use esse serviço, force para que a coisa aconteça, porque as leis existem, e as leis são boas, as leis não são ruins. Mas, sem a nossa colaboração, sem a adoção de políticas públicas que façam com que todos esses segmentos sejam valorizados, e digo mais, a castração não é a panaceia desse assunto, é só um item. Eu digo que a castração é fácil, é o processo mais fácil, porque você vai lá e paga ao veterinário e ele faz. O mais difícil é a educação, é conscientizar que não se pode fazer o que vem sendo feito tratando os animais como uma coisa. Animal não é coisa. Eles sentem esse abandono, esse contexto todo, tá certo? Então, agradeço, o meu nome está aqui falando sobre esse tema, e gostaria de convidá-los a conhecer a página da nossa ONG, é o SOS Animal-RJ. SOS Animal-RJ. RJ no Facebook. Uhum. Tá? No Instagram, SOS Animal-RJ. Para tentarmos fazer esse elo, tá? Darmos as mãos e ajudarmos cada vez mais esses animais que precisam tanto. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima, hein? Isso aí, o prazer foi nosso, doutora Rosana Colatino, e agradeço muito pelo seu carinho. O Júnior Santos termina aqui dizendo obrigado aos convidados e aos telespectadores. É um assunto de grande importância para a sociedade humana e animal. Um abraço. Pois é. Gente, eu quero agradecer a vocês porque estavam juntos da gente, que a gente, agora, tá? A terça-feira que vem, nós vamos conversar com o deputado estadual Renan Ferreirinha. Vamos conversar com ele sobre os projetos, sobre a situação do estado do Rio de Janeiro, governador Wilson Witzel e coisas afins. Pois é isso aí. Quero agradecer, então, ao professor Henrique, à doutora Rosana, e um abraço para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau.